Boa noite, gente. Vocês vão entender por que eu me sinto em casa aqui. Como disse o pastor, a gente se encontrou há 6 meses atrás. É o tempo que eu e minha família saímos de Belo Horizonte, onde plantamos a nossa igreja Atitude lá. Então, se você for para Belo Horizonte, tem um pão de queijo lá para você comer na Igreja Batista Atitude de BH. Tem também em Lagoa Santa e Uberlândia. São 3 igrejas em solo mineiro. E esse pastorzão abençoado me recebeu muito. Parece que ele é mineiro, né, gente? Conversa manso, ele tem jeito de mineiro. E ele me recebeu junto com minha esposa ali, nós ficamos um tempo tão gostoso na nossa chegada. E você não sabe como você foi importante na nossa vida, naquele momento, que a gente estava vindo cumprir uma missão nova. Mas logo que eu entrei na Atitude, eu fui batizado pelo nosso pastor Josué em 1998, lá em Ipatinga. Primeiro enxadada da minhoca dele, né? Ele com 20 e poucos anos, ele me ganhou para Jesus, ganhou minha esposa para Jesus. E assim, a gente se sente muito honrado de estar trabalhando mais próximo dele. E eu te pergunto, qual que é a dívida de amor que você tem com quem te apresenta Jesus? É impagável, não é mesmo? É impagável. E logo que a gente foi plantar a igreja em Belo Horizonte, eu vim exatamente aqui para o Rio para aprender com os irmãos para fazer o Vida Vitoriosa lá. No início de 2019, há exatos 5 anos atrás, aí toca o telefone lá dos pastores que estavam na organização do Vida, que o pastor Leandro, que era o pastor dessa igreja há 5 anos atrás, estava de cachumba. E era dia de batismo na igreja, eram 14 pessoas a se batizarem, e não tinha pastor para batizar as pessoas. Eu falei assim, liga para ele aí, fala com ele para não mexer muito, senão a cachumba desce. Eu estou indo. Sem brincadeira. E eu vim, você acha que eu vou perder uma dessa? 14 irmãos. E eu falei que eu me senti, eu gosto muito de futebol, já fui jogador de futebol. O irmão Jorginho, esse ano faz 30 anos do Tetra. Irmão Jorginho é membro da nossa igreja. Eu falei, Jorginho, eu estou me sentindo o Romário. E o pastor Leandro era o Jorginho. Por quê? Eu cheguei aqui, eu nem conhecia as pessoas e fui batizar igual o Romário na Copa. A Globo só mostrava o Romário fazendo gol. Só que o Jorginho vinha na lateral de brava nem o cruzamento dele mostrava. É assim, foi o pastor Leandro, discipulou, ganhou para Jesus, tratou e na foto só saiu eu. Você acha, sabe o que eu fiz com as fotos? Na inauguração da nossa igreja lá de Belo Horizonte, a gente não tinha batismo. Eu liguei para a comunicação aqui, pode mandar as fotos tudo aí. Estava na capa de Belo Horizonte. Coisa linda. E eu quero, para iniciar a nossa mensagem, essa noite, falar do que eu enxerguei logo que eu entrei aqui. A gente vai falar sobre enxergar. Quando eu cheguei aqui, os irmãos que batizavam, não era nesse local, não era no outro local, mas os irmãos que iam batizar ficavam ali. Aí eu entrei na porta, vim andando, um dos irmãos que ia batizar me viu e falou assim, aqui, é a primeira vez que você vem aqui? Seja bem-vindo, você tem alguma célula? Eu falei assim, aqui, quantos anos de igreja você tem? Não, eu vou batizar agora. Eu falei assim, eita igreja, isso é atitude mesmo. Coisa linda, gente. E a gente vai falar sobre enxergar essa noite, o poder de enxergar corretamente. Como é importante a gente enxergar as situações, as coisas da maneira correta. Porque quando a gente enxerga da maneira correta, aí a gente tem oportunidade de ter a atitude correta. Quem está entendendo isso? Gente, eu enxergava demais. A gente brincava quando a gente viajava. Antes os carros tinham o nome da cidade, lá pequenininho, né? Aí a viagem era longa, eu falei, vamos brincar de quem adivinha primeiro, qual consegue enxergar a placa. Eu ganhava todas. Aí de um tempo para cá, uns 2 anos para cá, eu estava olhando o celular, aí eu comecei a fazer assim, para enxergar. Eu falei assim, estranho, esse celular está meio esquisito. Aí assim, falou, não, eu estou achando que é você. Aí eu fui no oculista, tá rindo, né, irmão? Você vai chegar lá, tá? Sabe o que ele falou comigo? Você está com vista cansada. Eu falei, mas minha vista está cansada, não está. Eu falei, mas eu nunca tive isso. Ele falou, mas você também nunca teve essa idade, não, ué? Depois dos 40, acontece. Então, é um companheiro aqui, ó, tem um no criado, um no carro, às vezes você quebra. E
E quando eu vou olhar aqui, dependendo do ângulo, o 6 parece 8, parece 9, é complicado, é perigoso a gente enxergar desse jeito. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 ao 27, e a gente vai sair aqui com a visão além do alcance. Diz assim, Mateus, capítulo 14, 22 a 27. Amém? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Até aí, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, boa noite, Pai. Pai, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Muito obrigado pela alegria, pelo ambiente que esse lugar proporciona. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Na verdade, o Senhor é o motivo de estarmos aqui. Por isso eu quero te pedir, abra os nossos olhos espirituais agora para receber da Tua palavra. Fale com o Teu povo, Jesus. É em Teu nome que nós oramos. Amém, amém e amém. Você já enxergou uma situação de uma maneira e depois de alguma explicação ou de algum entendimento, você enxergou essa maneira completamente diferente que a primeira vez? Isso acontece muito com a gente, né? Quem é casado aí? O dom que Deus deu para esposas de enxergar quando uma amizade é perigosa para o marido. Sim ou não? Ó, você viu que coral feminino? Pastor, o coral está pronto, viu? Gente, quando uma mulher fala com o marido, toma cuidado com essa amizade. Parece praga, mas é unção, gente. É unção. E elas não são nem um pouco humildes, não. Depois que acontece, o que ela faz? Eu te falei. Humildade nenhuma. Saiu uma pesquisa, pastor Leandro, Data Crente. Essa pesquisa, Data Crente não pode mentir, né, gente? Em 90% dos casos, elas estão certas. Só que é o seguinte, tem 10% que é implicância, tá? Que é TPM, que é implicância mesmo. Mas sabe qual que é o problema? Quando o homem vai achar que ele está nos 90% e vai para os 10%. Porque o homem também, 90%, não acredita, sim ou não? Já viu o problema instaurado aí? Como a gente precisa enxergar corretamente. Nesse caso, a gente pode ver que o risco da gente não enxergar as coisas como elas são é a gente agir da maneira que a gente não deveria agir. E aí, a gente pode acontecer, como no caso de Pedro, enxergar um fantasma, quando na verdade é Jesus. Quem está entendendo? Pedro, quando viu a única coisa que poderia livrar aquela tempestade, ele achou que era um fantasma. E tem mais, tem hora que a gente pode enxergar Jesus na onde que é um fantasma. Pastor, e o que a gente pode fazer para a gente enxergar corretamente? A gente tem que aprender com a palavra de Deus, com o que aconteceu. Nesse episódio, a gente pode ver Pedro agindo de uma maneira precipitada. Em outras palavras, o negócio está ruim, vai piorar porque está vindo um fantasma. Qual que é a primeira coisa que a gente pode aprender e aplicar nas nossas vidas
para a gente ter um poder. Existe poder, sim, em a gente enxergar da maneira certa. Primeira coisa que a gente pode fazer é ver tudo com neutralidade. É um exercício, isso não é natural. Isso deve ser intencional. A palavra diz que quando viram andando sobre o mar, ficaram como, gente? Aterrorizados. Ficaram com medo e disseram, é um fantasma. Nada é ruim que não possa piorar. O barco já estava afundando. E Pedro achando que uma desgraça maior estava para acontecer. Gente, a gente precisa olhar toda a situação com uma neutralidade. Sabe por quê? Alguns sentimentos que nós temos atrapalham a gente a enxergar. No caso de Pedro, o medo. O medo influenciou ele. Me lembrei aqui quando eu era criança. Tinha um pé de manga lá em casa, eu achava que era assombração. A sombra do pé de manga e acabava com a noite, gente. O medo te influencia de uma sobremaneira. No fim da pandemia, minha sogra me ligou, tem uma variante nova, minha sogra, para com isso. Não é ser inconsequente, mas você está procurando variante, novo vírus. A gente tem que parar e compreender como a gente funciona na nossa mente. Tem um livro de neurociência chamado Pense Rápido, Rápido Devagar. 600 páginas. Te convido a ler. Lê a Bíblia e lê livros, bons livros. Esse livro explica cientificamente como funciona isso em nós. Sabe o que acontece? Você já viu quando você vê uma pessoa, nunca conversou com essa pessoa, nunca teve uma experiência, não tem informação nenhuma. Aí você olha para a cara da pessoa e dentro da sua mente, você fala assim, não fui com a cara dessa pessoa. Não precisa levantar a mão não, só balança a cabeça. Já aconteceu isso com você? Com mulher acontece 90% dos casos, né? Estou brincando, mulheres. Depois corta e passa esse vídeo aí, eles vão achar que eu estou pegando o pé das mulheres, né? Gente, mas sabe, a neurociência explica isso. Biologicamente, o nosso corpo foi projetado para economizar energia e sentir prazer. Você já pensou, se eu tivesse que pensar, a gente pensa de maneira rápida, que é automática, como Pedro olhou, é fantasma. E a gente pode pensar de uma maneira mais pausada. Eu falo que a mente da gente pensa rápido, para quê? Para a gente economizar tempo. Você imagina se quando eu fosse andar, eu tivesse que pensar devagar. Ó, põe a perna esquerda agora. Ah, não, agora a direita. Ó, cuidado. Nosso cérebro pensa rápido. Quem mora num lugar há muito tempo, sai do carro ali, tem aquela manobra ali de maneira automática. Você faz tudo automatizado. Mas o que acontece? Esse neurocientista explicou que esse episódio, você olhar para uma pessoa que você nunca relacionou, você deve questionar sua mente que ela pode estar te sabotando. Você tem que parar e pensar, peraí, por que eu não fui com a cara dessa pessoa? Alguém me falou alguma coisa dela, eu conheço alguma coisa, ela me fez algo. Você pode surpreender depois de ter uma grande amizade. Mas ele explica que a nossa mente, esse computador incrível que Deus fez, registra situações e a fisionomia dessa pessoa que você não gostou, ela pode estar associada a alguém que você passou alguma decepção. É coisa que lá dentro da sua mente. Quem está entendendo isso? Como a gente precisa. E tem hora que a gente acha que a gente é mais do que a gente é. Sim ou não? A Bíblia fala para a gente ter um conceito equilibrado de quem a gente é. Sabe? A gente tem que saber no que a gente é bom, tem que saber no que a gente é ruim, tem que saber no que a gente acertou, no que a gente errou. Eu estava vendo o jovem cantando ali, minha garganta está meio baleada, mas eu falo lá na igreja, lá em Belo Horizonte, que eu desafino até na palma. Nem bater palma eu sei, pastor Leandro. Voz rouca, desafinado, não sabe ritmo, não sei dançar, não sei fazer nada no louvor. Mas você pensa que não tem lugar para mim no reino? Tem. Tem para todo mundo, tem para os desafinados. Jesus,
Ele quer te colocar na função certa. Talvez isso que você precisa enxergar. Às vezes você está querendo ser o que Deus não te separou para ser. Eu vou explicar. Existe um time, uma seleção brasileira de atletas de Cristo, para você jogar aqui. Às vezes você é um craque para conduzir a bola e você quer ser goleiro. Às vezes você é um craque para fazer gol, quer jogar na zaga. Você entende que a função faz muita diferença na nossa satisfação? Eu nunca fui. Quando eu vim para a sede, o pastor Rob falou assim: pastor Elmo, o senhor está abandonando a presidência da igreja de Belo Horizonte, o senhor é o pastor regional do estado inteiro. Eu falei com ele: rapaz, eu caí para cima, eu estou indo cumprir a minha função, vou abençoar todas as igrejas de atitude, porque a minha função... Ele falou: você vai ser um pastor de ministério? Eu sou pastor dos empreendedores lá da igreja, pastor de atletas junto com o Léo, comercial da igreja. O pastor me colocou em 5 funções lá, mas eu estou feliz demais, porque eu enxerguei, Deus me deu a visão que a maior alegria nossa é cumprir a nossa missão, sabe? E isso é lindo, a gente precisa enxergar isso. Para a gente voltar no texto, a gente vai ver um exemplo de alguém que não conseguia se enxergar. Davi cometeu um crime, um adultério, e quando o profeta Natã foi narrar uma história para ver se ele enxergava o que ele fez, está lá em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã chamou Davi e falou: Davi, eu vou contar uma história para você. Tinha uma pessoa que era muito simples, ele era muito pobrezinho, ele só tinha uma ovelhinha, só que ele amava tanto ela, ele comia na mesa com ela, ele cuidava dela, e tinha um outro que era muito rico, tinha bois, ovelhas, tinha muita coisa. Chegou um visitante na casa desse rico, o rico, em vez de tirar uma das suas ovelhas, ele foi lá na casa daquele que só tinha uma, roubou dele, pegou dele e matou. O Davi, antes do Natã terminar de falar essa história, ele gritou assim: eu juro pelo nome do Senhor, que quem fez uma barbaridade dessa merece a morte. Estou achando que é daí que o Roberto Carlos tirou aquela música. Ele falou assim: esse cara é você. E ele entendeu que era ele. Essa história tinha tudo a ver com ele, e ele não enxergava, não. A gente precisa enxergar corretamente, a gente precisa agir com neutralidade. Escuta as pessoas. Escuta as pessoas. Escuta Deus falando com você. Não terceiriza a sua fé. Essa igreja tem um homem de Deus que está aqui todo domingo, quarta, dia de semana em vida, falando de Jesus para você, mas você só vai beber dessa fonte? Eu me lembrei aqui, hoje de manhã eu falei, se estiver gravando e passando lá em Patinga, eu estou perdido. Tinha uma prima minha, que ela, não prolifera não, tá? Tinha uma prima minha, que eu amo muito ela. Aí ela ficou sabendo que eu converti, que eu virei pastor, e ela estava num namoro muito conturbado, noivou, ia casar. Aí terminou o noivado. Todo dia ela me ligava perguntando o que Deus falou comigo do futuro dela, se ia casar ou não ia. Aí eu falei assim: eu estou orando aqui. Aí eu conversava com o noivo, fazia aquele trabalho todo, e ela me ligava: Elminho, e aí, o que Deus te falou? Teve um dia que eu falei com ela, aí ela falou assim: Deus falou com você? Falou, mas falou de uma maneira clara hoje. Quase que eu falei o nome dela aqui. Falou de uma maneira clara aqui. O que ele falou, Elminho? Ele falou comigo que ele vai falar com você. Então você trata de ler a Bíblia, orar, que ele fala com você. O véu foi rasgado. Chega de preguiça gospel. Gente, a gente deve ler tudo com neutralidade, porque a neutralidade vai fazer a gente não se equivocar, não se precipitar. Segundo ponto que a gente pode aprender, só um último ponto desse primeiro ponto. Muitas das vezes, a gente pode descobrir, como no caso de Davi, que o impostor, na verdade, somos nós mesmos. Quem está entendendo? A gente tem que ser muito neutro ao analisar qualquer injustiça que a gente acha que é feito contra a gente, qualquer julgamento. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da justiça. No tempo certo, Ele coloca a luz em tudo, gente.
Glória a Jesus, isso mesmo, meu irmão. Segundo ponto, aí a gente tem hora que tem que agir com intencionalidade. Olha o que aconteceu aqui. Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ao seu encontro. Se é o Senhor mesmo, o que é isso? Relacionamento com Deus. Às vezes, chega uma tempestade no seu casamento, chega uma tempestade na sua vida física, na sua vida financeira, e Jesus quer conversar com você sobre isso. Faça prova com Deus. Use a tempestade para vivenciar milagres. A gente fala muitas vezes que a gente quer viver milagres aqui na terra, mas a gente precisa entender que o que antecede o milagre é a condição do improvável, do impossível, do indesejável. A gente não quer passar por algumas provações, algumas turbulências, mas é exatamente esse cenário que é propício para a manifestação de Deus. Nosso irmão Tiago, lá na carta de Tiago, ele diz que é para a gente ficar feliz da vida. Sejam felizes, sintam-se alegres quando vocês passarem por todo tipo de provação. Agora eu te pergunto, quem acorda de manhã e vai falar assim: oh Deus, manda umas provações aí, para mim ficar alegre? A gente está fugindo desses negócios, sim ou não? Porque tem hora que a gente acha que a gente está em provação, mas na verdade a gente está em colheita de plantação, é diferente. Pastor, ora por mim, pastor. Devorador chegou na minha vida. Não, irmão, você só está gastando mais do que você ganha. Isso não é provação, não, é colheita de plantação. E eu quero falar para você uma coisa: quando é provação, o resultado de você permanecer aos pés da cruz é muito maior do que a provação em si. A gente tem que entender o que Jesus está fazendo. A gente tem que ler o cenário, como Jesus está fazendo. No caso de Pedro, Pedro falou: é o Senhor mesmo? Então me chama. Tirou onda, foi andar sobre as águas. Num cenário improvável, confirmar se é Deus, fez Pedro andar sobre as águas. Mas ao mesmo tempo, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Tanta gente que viveu tantas experiências tão lindas com Jesus, fez o sobrenatural, e por causa de um balanço no barco, tirou o olho de Jesus. Você que está escutando essa palavra, como tantos testemunhos que a gente ouviu aqui, a gente não vai sair desse barco. A gente vai chamar Jesus para dirigir ele. Jesus sempre vai estar na proa, no comando das nossas vidas. Essa tem sido a nossa oração. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, a primeira célula que a gente ia ter, eram 4 pessoas só. Eu e minha esposa e mais um casal. E quando estava para começar a célula, pensa no primeiro dia, como é que a gente prepara. Estava todo feliz que ia ter a primeira célula. A minha mãe é de Patinga, ela estava em Belo Horizonte na casa da minha tia. Quando a gente ia preparando para orar, meu telefone toca. Elmo, sua mãe teve um surto de depressão, está quebrando a casa toda lá. E quando eu ia participar da primeira célula da Atitude, eu falei: gente, ora por mim. A célula já começou bem, cumprindo a missão. Eu saí para uma prova, e a célula falou assim: vocês intercedem, não vai dar nem para sentar na cadeira da bênção, eu vou sentar no Uber da bênção. Ora por mim que eu vou estar no Uber. Verdade. E para completar, eu morava na cidade que minha mãe morava, e a gente foi para Belo Horizonte. Minha mãe, ela internou durante 2 anos no hospital psiquiátrico, e ela foi piorando muito. Foi 2 anos de muito. Aí veio pandemia, Belo Horizonte chovia muito. Foram os 2 primeiros anos da igreja de muita luta nessa enfermidade da minha mãe, ao ponto que os médicos não sabiam que ela tinha, imaginavam que ela já estava entrando num processo de Alzheimer, e ela tomava 14 medicamentos. E chegou um momento que eu me lembro que no aniversário dela, a gente comprou um bolinho, aí ela já tinha voltado para Ipatinga.
Aí a gente comprou um bolinho, ela não conseguia bater a palma para cantar o parabéns e ficava parada. Eu falei assim, agora é daqui para a morte. De repente, já viu na Bíblia quando está escrito de repente? Na verdade não é tão de repente assim, né, gente? De repente muda a situação, mas vem uma situação antes. O meu irmão foi muito sábio, meu irmão trabalhou como RH de grandes empresas, ele falou assim, e se tem algum profissional aqui de fisioterapia, você pode usar demais essa profissão para a glória de Deus. Todas as profissões, né? 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa que a gente faça para a glória de Deus. Um fisioterapeuta, a gente sabe que a atividade física é bom para a saúde, tal. Minha mãe não conseguia nem mexer. Uma fisioterapeuta foi pegando o bracinho dela, foi mexendo daqui. Resumindo, gente, minha mãe foi melhorando. Hoje, minha mãe caminha 2 vezes por dia, 5 quilômetros, ela faz musculação. Sabe qual o apelido que eu dei para ela? Cristiana Ronalda. Não, sem brincadeira, eu falei com ela essa semana, ela falou assim, filhão, eu descobri que a gente tem 3 corações. Eu falei, que isso, mãe? É porque a batata da perna, ela pulsa também. E ela está caminhando, agora melhorou demais minha caminhada, estou quase correndo. 74, só toma um medicamento hoje. Jesus é maravilhoso. A condição improvável, as provas que você passa, nada mais é que a antecedência de um milagre. Agora, a gente quer um milagre, mas não quer atravessar essa prova. A gente precisa esperar. Minha mãe é a minha inspiração hoje. Eu gosto muito de correr, eu adoro, já fui atleta de futebol. E vou te falar uma coisa, igreja, o pastor não pode mentir, pode? Eu estou a 10 segundos de bater um recorde mundial de atletismo. Palmas para Jesus. 10 segundos. Agora, ao poder de enxergar corretamente. Quem enxerga corretamente e entende atletismo, me perguntaria, qual modalidade, pastor? Maratona, o que é? Se eu falar 100 metros rasos. Quem está entendendo? Poucas pessoas riram. Você sabe quanto que é o recorde mundial de 100 metros rasos? 9 segundos. Se eu faço com 19, eu estou muito mal. Vocês estão vendo? É pegadinha mesmo, é pegadinha bíblica. O poder da gente enxergar corretamente as coisas faz a gente não impressionar com nada. A gente tem que entender, porque tem hora que o diabo está deitando e enrolando com a gente. Semana passada o pastor ministrou aquela passagem que Anás queria furar os olhos, o olho direito. O diabo não quer te matar não, meu querido, ele quer te inutilizar. Porque morto talvez você vai ser inspiração para alguém. Agora, dentro da igreja, sem frutificar, você vai desanimar os outros. Não é essa a proposta que Jesus tem para essa igreja. Amém, glórias a Jesus. Terceiro e último ponto, e a gente vai entender que o poder em enxergar corretamente nada tem a ver com os nossos olhos, e sim com os ouvidos do nosso coração. A gente tinha uma irmã cega lá na igreja, de vista. Quando eu apontava na porta, ela falava assim, pastor, você chegou, e ela estava no primeiro banco na frente. Ela sentia o meu perfume, ela sabia que era eu que estava andando, e quando eu vinha assim na cadeira, ela sentava na primeira cadeira, já metia a mão em mim assim, oi meu pastor, vem cá me dar um abraço. Nunca enxergou um dia na vida, mas enxergava mais do que muito crente que estava lá dentro. O poder de enxergar corretamente, nada tem a ver com nossos olhos, mas sim em ouvir a voz de Jesus. A Bíblia narra que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. E na tempestade da vida, que eu sei que todos nós atravessamos, a maior dor é a sua dor. A maior dor é a de hoje, é a do agora. Pensa na maior dor que você já sentiu na sua vida, quebrando uma perna, um acidente de carro. Você não está sentindo essa dor hoje, você lembra dela. Mas o sofrimento do dia, ele está aí com a gente. Eu me recordo muito bem, a maior dor da minha vida.
Tinha um sonho de criança de ser jogador de futebol profissional. E aos 13 anos eu jogava, encontrei com um amigo que eu jogava desde 5 anos de idade, ontem aqui no Rio, o Mancini. Ele é um servo de Jesus hoje, ele foi lateral da seleção brasileira, do Atlético Mineiro, da Roma. E a gente jogava desde 5 anos de idade, com 14 ele foi para o Atlético. E eu falava assim, não vou... Falava igual o Romário, treinar para quê? Eu já sei o que fazer. E eu era muito tímido quando eu era criança. Falar no microfone, então, era impossível. E quando eu tinha 13 anos, eu lembro que ia ter um festival de sorvete lá na escola. Meu irmão mais velho, tem alguém que é irmão mais velho aqui? Vocês põem a gente em cada fria. Meu irmão mais velho falou assim, eu tenho a receita para tirar essa timidez sua. Eu falei, o que é? Ele chegou com um copo de pinga com Coca-Cola. Eu bebi aquele negócio e fui para o festival de sorvete. Cheguei decantado até na professora. Perdi a timidez e perdi, assim, tudo que você imaginar. Para resumir a história, eu não vim aqui contar o testemunho. Aos 21 anos de idade, eu estava pesando 120 quilos. E falava para todo mundo que eu ia ser jogador de futebol. Talvez eu ia ser a bola do jogo, né, gente? E não sabia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me alcançou. Em 98, fui a Curitiba, um missionário chamado Kleber, chegou e falou comigo, mineiro, você está achando que Deus é doido? Você não treina, você só bebe e quer ser jogador de futebol? Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, em Gálatas 6:7 fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é exatamente o que ele vai colher. Como é que você quer ser jogador? Se Deus tiver isso para a sua vida, pode ser até que aconteça. Mas você tem que entregar a sua vida para Cristo. Plantar as boas sementes. E ali eu aceitei Jesus, voltei para a igreja, lá de Patinga. Minha mãe já estava na igreja, meus irmãos. E aí o pastor Josué me batizou naquele ano. Em um ano, eu emagreci 35 quilos. O pessoal da igreja fala que é 35 litros, que era pura bebida. E joguei o Campeonato Mineiro da primeira divisão profissional contra Atlético e Cruzeiro. Eu lembro que quando eu coloquei o uniforme, eu só chorava. O pessoal estava assim, por que está chorando? Morreu alguém da família dele? Mas eu estava lembrando das palavras do Kleber, das palavras da Bíblia, que quando a gente planta a semente certa, a gente colhe. Deus é fiel. A primeira pessoa que aceitou Jesus lá em casa foi o meu irmão caçula, o Henrique. Com 11 anos, o nosso vizinho do lado deu uma bucha de maconha para ele, e ele fumou aquilo. 11 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 10 que está fazendo 11. Eu olho para o João Vitor, que vai fazer 11, eu falo, meu Deus, com essa idade, meu irmão começou a fumar maconha. E eu olho para o meu filho de 15, que graças a Deus eu tive a oportunidade de batizar os dois. Eu falei, meu Deus, com 15 eu estava botando terror aí no mundão. E os meninos na presença de Jesus. Com 15 anos de idade, o meu irmão Henrique foi para uma casa de recuperação. E lá ele aceitou Jesus, abrindo as portas do Evangelho para a nossa família. Depois que eu parei de jogar, eu montei uma loja de carro. E quando o Henrique, antes dele aceitar Jesus, estava na pior fase das drogas, sabe ouvir a voz de Deus? Algumas vezes, Deus vai falar com você situações que parecem absurdas. Lembra de Abraão? Abraão queria um filho, ele chegou diante de Abraão e falou, Abraão, pega seu filho. Parece que Deus fez até um drama com Abraão, né? Pega seu filho, seu único filho, aquele que você ama tanto, e ofereça em sacrifício a mim. Hoje a gente sabe que era Deus. Imagina se Deus te faz um pedido desse. A dificuldade não é a gente obedecer a Deus, não, é a gente entender se é Ele que está falando. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Quando meu irmão estava na pior fase das drogas, o Espírito de Deus falou comigo, traz seu irmão para ser gerente da empresa. Eu falei, Deus está maluco? Esse menino, ele está traficando lá na loja do meu pai, que é uma lojaria, como é que ele vai vir vender carro? Ele vai me roubar. Ele veio para a loja
ele se sentiu tão valorizado que ele nunca mais teve uma recaída. E aí eu passei a jogar numa seleção brasileira de atletas de Cristo. A gente ia para o Japão, Espanha, Dubai, rodando o mundo todo. Meu sonho era jogar no Atlético e na seleção. Deus, Ele faz infinitamente mais do que a gente pede. Aí eu estava viajando o mundo, jogando futebol pela seleção. Rivaldo, Kaká, e Elmo do social. É só Jesus que faz isso. Os caras tudo conhecidos da seleção e o Elmo do social. E aí, no dia 8 de agosto de 2012, eu estava no seminário nessa época, a gente ia para a Espanha. Meu pai teve um AVC e foi para o hospital, mas um AVC leve. Aí eu combinei com o Henrique, você dorme um dia, eu durmo outro, e eu vou dia 9 viajar para a Espanha. Você vai ficar aqui. Dia 7 para o dia 8, o Henrique foi dormir lá com meu pai, e ele não apareceu no outro dia para trabalhar. Minha secretária me ligou e falou, seu irmão não veio. Eu estava com um sentimento muito pesado naquela época. Eu falei, eu vou procurar ele. Aí toco o telefone do nosso bairro lá. Meu pai fala que ele dormiu na cama com meu pai. Meu pai, rapaz, o pessoal do hospital vai brigar com a gente. Não, eu quero dormir abraçadinho com o senhor. Na saída do hospital, meu irmão usou cocaína e crack a noite toda. E aí me ligaram do bairro que ele estava passando com o carro batendo no meio-fio, nos lugares com a porta aberta. E eu fui atrás de carro. Foi para lá. Na hora que eu chego na avenida, perto onde meu pai morava, eu vejo um corpo caído no chão, um tanto de pessoa em volta. Eu saio correndo e pego meu irmão morto ali no chão. Meu irmão amava tanto a Jesus, se tinha alguém para ser pastor lá em casa, era ele. Naquele mesmo ano, ele pegou uma maquete, na época o projeto tinha 300 crianças, hoje são mais de 1.000 crianças. Ele pegou um negócio de isopor assim, e fez uma maquete de estádio. Tinha 300 crianças, ele colocou 300 pirulitos. O projeto nosso tem a base teológica, Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que ela deve andar. E ele me entregou e falou assim, Elmo, ama essas crianças, que criança não tem capacidade de escolha. Me deram droga com 11 anos, você vê a minha luta. Naquele mesmo ano. E quando eu peguei ele morto, eu peguei assim ele e falei assim, Jesus, como é que eu posso dizer que tudo que o Senhor faz é bom? Isso aqui não é bom não. Eu quero ouvir sua voz. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu converso com Deus, eu nunca ouvi a voz audível de Deus, mas 24 horas por dia, nesse dia parece que tinha sumido. Eu não ouvia nada, e eu sou batista, eu quero que Deus fale na palavra, Deus pode se manifestar do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Mas eu falei com Deus, eu estava tão atordoado que eu falei, Senhor, eu preciso só de uma frase do Senhor. Eu preciso que o Senhor me fale que pelo menos eu estou no controle dessa situação, que parece que a situação complicou. Tem hora que o problema vem na minha e na sua vida, que eu não sei se você já pronunciou essa frase. Deus, o Senhor me colocou nesse mundo, foi para sofrer? Por que eu estou enfrentando isso mais uma vez? Mas eu quero te dizer que a despeito disso, Deus é bom. Deus responde oração. Daquelas que a gente nem sabe orar, que vem de dentro da alma, como eu estava nesse dia. Fui para casa, bombeiro chegou, achei, pô, nossa, será que o senhor vai ressuscitar ele? O bombeiro foi, olhou, não, está sem vida. Velório, enterro, aquele negócio parece uma eternidade. Café da manhã do dia seguinte. Estava sentado minha mãe, eu, meu irmão, lá na mesa, e a secretária lá de casa fala assim, Elmo, acabou o gás, ela estava fazendo um café. Eu peguei meu telefone e ia ligar para o meu irmão que morreu. A cabeça da gente fica confusa, ó, já ia ligar para o Henrique. Aí eu digitei assim, Gás Bom Retiro, que era o bairro que a gente morava. Aí liguei e falei, eu estou precisando de um gás. Não, a gente não trabalha com gás mais não. Eu falei, me dá um telefone de alguém que entrega gás, por favor. Aí ela me deu um telefone. Liguei, chegou um senhor de cabelo grisalho lá em casa, ele instalou o gás. Eu vi que ele só ficava olhando para mim. Irmãos, eu tinha certeza
certeza no meu coração que nunca mais na minha vida eu ia dar uma gargalhada voluntária, um sorriso espontâneo. Meu irmão era meu melhor amigo, era um filho para mim. Eu pensava assim, poxa, o outro fala que a morte, o tempo passa, mas comigo vai ser diferente. Eu tinha certeza disso. Aí esse camarada instalou, eu paguei ele chegou perto de mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, não, eu estou estudando para ser, eu estava no seminário. Ele falou, desce comigo lá embaixo agora. Aí eu desci, eu morava no 3º andar. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou nada. Eu sou um simples servo de Jesus Cristo. Mas eu estava na minha empresa agora de manhã, o Senhor mandou te dar uma palavra. Eu peguei minha moto, fui lá na sua empresa. Ela estava fechada com placa de luto. Aí eu volto, toco o telefone para entregar um gás. Vê se isso é coincidência. Eu chego na sua casa, eu só chorava. E ele olhou bem no meu olho e disse assim, olha, essa dor que você está sentindo no seu coração, Deus vai usar para a salvação de milhares de crianças. Não desista do seu chamado. Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, parece que desceu um bálsamo do céu. Eu falo da morte do meu irmão na maior tranquilidade. E eu vim aqui essa noite para falar com você isso. A nossa maior dor se transforma na nossa maior missão através da cruz de Jesus Cristo. E Ele está aqui essa noite. Você vai entender de uma vez por todas que Jesus não desperdiça nenhuma dor que você enfrenta. Ele te ama. A dor nossa é didática. Deus me deu um amor por comunidade, por pessoas com dependência químicas. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui no Rio, e quarta-feira eu vou lá, se alguém quiser ir comigo, eu vou dormir lá na nossa comunidade, de quarta para quinta. Eu cheguei e fui com meu filho lá. Filho, vão lá, porque nós vamos cuidar daquelas pessoas. E a coisa mais linda, quando a gente foi sair de lá, depois do culto, quase meia-noite, em Itaboraí, meu filho falou assim, papai, a primeira vez que eu quase chorei na igreja, nunca a gente vai dar mais para Deus do que Ele nos dá. Jesus não desperdiça nenhuma dor que você enfrenta. Quero te falar que Jesus, Ele vai te curar, mas Ele vai te curar para curar outros. A sua dor é missão. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar.